nós não temos, estamos entre aqueles, né, que não temos a menor dúvida da importância da vitória de 2022. A vitória de 2022, derrotar a extrema-direita, e isso que nós com tranquilidade chamamos de neofascismo, no Brasil, nas urnas, foi algo fundamental. A gente sabe, a Isa deixou muito claro na fala, que eles não deixaram de existir. Eles são um bloco de poder, um bloco de força muito grande, muito representativo em cada um dos setores da sociedade brasileira. Eles estão nos parlamentos, eles estão se enraizando nas estruturas do Estado brasileiro, nas forças policiais, nas forças do judiciário, certo? Não podemos negar essas coisas, eles têm um projeto de poder, pessoal, e temos que ser muito atentos com isso. Eles estão nas escolas, eles disputam o futuro da educação, eles disputam concepção de educação, o que eles se envergonhavam. Hoje eles fazem isso. Então, é uma força política e social muito grande ainda da extrema-direita. E, para além da extrema-direita, a gente tem uma direita tradicional, que a gente agora se convenceu de chamar de centrão. Mas é direita também. E esse governo é um governo de composição. O governo federal é um governo de composição entre um campo de centro, centro-esquerda, e um campo de direita. A gente vai falar aqui que os republicanos que votam com a gente, ou que o União Brasil que vota em determinadas pautas com a gente, com o governo, não é de direita? É direita. Tem posições, muitas vezes, de extrema direita. Mas, pessoal, a gente tem no parlamento uma situação muito complicada. Agora, a política não é feita só no parlamento. Essa dinâmica da correlação de forças, ela não é resultado, ela não é paralisada. Então, a força externa também condiciona o parlamento. Então, a força das ruas tem impacto. E eu acho que nós vimos numa situação, até abril, maio desse ano, na qual o governo Lula vinha com um cenário de muita dificuldade de ter uma vitória no ano que vem. E eu também estou com a Isa com essa posição, pessoal. A vitória do ano que vem do Lula é fundamental. Não é o nosso governo dos sonhos, não é o governo que representa os anseios da classe trabalhadora de forma integral, mas é o governo que garante, forma um bloco de forças capaz de manter esse país, primeiro, derrotando essa extrema-direita, e segundo, voltando num caminho, que eu acho que é o caminho que a gente teve pós-maio, das pautas populares, dos setores populares, do mundo, do ambiente sindical, dos movimentos populares, da gente ter uma situação de uma pauta mais ativa. E isso foi possível por 3 elementos fundamentais. Um elemento, dois deles vinham do final do ano passado, que é o debate do fim da escala 6x1, e a questão da taxação dos super ricos, né, isenção fiscal, a questão da justiça tributária. Essas 2 pautas, pessoal, são pautas que fazem a gente ter diálogo com o povo como há muito tempo não tínhamos. É o retorno de uma situação de ofensiva política mínima. E a conjuntura internacional ajudou também no sentido de termos clareza que o debate sobre a soberania é um debate central do nosso tempo. Eu estou entre aqueles, eu especificamente, que sempre tive muita repulsa a ver o verde e amarelo na mão desses canalhas, desse povo que entrega nosso patrimônio. Então, retomar um debate sério sobre soberania, um debate que a gente tenha um projeto nacional que discuta a reindustrialização desse país, que a gente pense uma educação que eduque os filhos da classe trabalhadora para ter oportunidade num país de uma industrialização de novo tipo. Se a gente não pensar nisso, nessa janela do nosso tempo, nós seremos derrotados. E para a gente, então, para além da ofensiva, né, das pautas que a gente apresentou, é fundamental também, pessoal,
a luta para que cada um e cada uma dos mandantes dos processos de tentativa de golpe de 8 de janeiro sejam devidamente punidos. Isso é um dever histórico da nossa geração. Nós temos essa questão como uma questão fundamental. Não é uma questão de fla-flu político, como muitas vezes as pessoas enxergam. É uma questão de reparação também, de derrotar e prender pela primeira vez os militares golpistas na história desse país. Chegando aqui no cenário de Minas, nós temos um cenário muito ruim, pessoal. Embora, e ele não vem de agora, né? O governo Zema está chegando ao seu 7º ano, indo para o 8º. E é um governo que, embora tenha tido enfrentamentos, o enfrentamento foi muito aquém do necessário. O Zema governou com força, com presença no parlamento. A gente conseguiu, no parlamento, muitas vezes, frear um pouco os avanços da sua lógica privatista, mas, no geral, ele conseguiu marchar. E, nesse momento, há um cenário em que ele, com pretensões nacionais, né, visando a disputa nacional, ele quer fechar aqui o seu governo com a venda de mais patrimônio mineiro, CEMIG, CODEMIG, e agora, na lista mais imediata, a Copasa. A nossa mobilização tem sido muito boa e importante. Muito boa e importante. Porém, ela tem sido insuficiente, né, pessoal? Então, a gente tem que pensar como organizarmos mais força para fazer esses enfrentamentos e barrar essa PEC 24 neste momento. O segundo turno, provavelmente, a semana que vem, a gente vai ter que sair desse congresso aqui com deliberações muito claras também, de ir para enfrentamento junto com outras forças para barrar isso. E, por fim, o cenário de Belo Horizonte, que é o cenário que a gente elegeu um governo, elegeu Fuad, que não assumiu a ideia de barrar a extrema-direita, era importante, mas é um governo que nós temos clareza que é um governo de direita com uma composição ampla, né? E um governo que, no que tange, sobretudo a educação, é um governo gerencialista, é um governo que tem uma perspectiva que é de uma educação cada vez mais adequada aos parâmetros do neoliberalismo e do gerencialismo. Então, temos esse papel muito grande. Nós tivemos um ano muito importante de mobilizações com greves históricas, a greve dos terceirizados, a nossa greve dos concursados. Foram greves que marcam o nosso tempo e que têm um papel fundamental na disputa política da cidade. O Sindirrede tem esse papel. Eu esqueci de falar uma coisa, mas eu falo no retorno depois, que é da bendita, não, da maldita, da reforma administrativa, mas eu deveria falar dessa outra coisa do enfrentamento, mas eu sei que os outros companheiros vão falar bem disso. 12 minutos, parece tudo. Você viu? Obrigada, Luiz. Agora é o Júlio. Gente, bom dia. Eu sou o Júlio, sou do jornal Opinião Socialista. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui em Belo Horizonte, estar aqui nessa categoria que tanto lutou nesse ano e historicamente. Bom, eu acho que o mundo hoje é evidente para todo mundo, quando vê os jornais, é um mundo convulsionado. A gente vive o aumento, inclusive, não só da guerras na Ucrânia e Palestina, esse aumento da disputa e tensão entre os diferentes países imperialistas e países capitalistas que estão disputando área de influência, poder, dinheiro e tudo mais. A Ucrânia e a Palestina são parte e o epicentro dessa disputa entre Estados Unidos, por um lado, defendendo o interesse dos seus monopólios capitalistas, Rússia, por outro, China também defende o interesse dos seus monopólios capitalistas, Europa e tudo mais. Mas há um recrudescimento e um crescimento do orçamento militar na Europa. Há toda a política do Trump de tensionar o regime
democrático burguês dentro dos Estados Unidos, mas também atacar os outros países, como nós vimos com o Brasil, como nós estamos vendo com a Venezuela, como nós estamos vendo ele, inclusive, bombardear o Irã, etc. Então, esse sintoma desse recrudescimento da guerra e da violência interimperialista entre os países e tudo mais é parte de uma crise geral do capitalismo, uma crise que é econômica, é social, é ambiental, com a possibilidade da, inclusive, a vida ser extinta no planeta se a gente não diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, veja, esse panorama de crise e disputa interburguesa é o seguinte, é o capitalismo e a burguesia levando a humanidade para a barbárie. Se não frear o capitalismo, os problemas brasileiros têm que ser enquadrados nesse contexto internacional. Inclusive, a ultradireita que existe no Brasil, os problemas sociais, ambientais e econômicos que tem no Brasil é parte do contexto internacional. Por exemplo, a ultradireita não é um fenômeno só brasileiro, ele é também internacional. Trump é o chefe da ultradireita mundial e faz uma política nos Estados Unidos que é perigosíssima para a classe trabalhadora, que é um retrocesso, é a brutalidade, é a barbárie escancarada, aberta e direta. É a tentativa de um setor do capitalismo de escravizar a classe trabalhadora, de atacar mais, de impor um novo patamar de exploração, expoliação e de rapinagem sobre os países, sobre os trabalhadores, sobre os setores oprimidos, sobre os países pobres e tudo mais, para eles seguirem lucrando. Para as multinacionais, para o senhor Elon Musk, para as big techs, para as grandes empresas capitalistas continuarem tirando o sangue, o suor e a riqueza dos trabalhadores e dos países pobres. Esse é o contexto internacional que nós vivemos. E esse é o papel da ultradireita no mundo hoje. Agora, não tem só isso no mundo. Porque essa própria ultradireita a nível mundial ela foi ajudada por anos e anos e anos de governos que se diziam de esquerda, mas que não eram, como os governos sociais-democratas na Europa, que nos anos pós-Segunda Guerra construíram o Estado de Bem-Estar Social e, pós-anos 70, começaram a destruir o Estado de Bem-Estar Social. Hoje não há nenhum país do mundo que, pela via por dentro do regime democrático burguês, pela concessão de pequenas reformas, fazendo governos amplos, com todos os setores, de direita, centro, e que foi conseguindo melhorar a vida da sua classe trabalhadora. O que a gente tinha como perspectiva disso, de governos, vamos dizer assim, que levaram o seu país a algum desenvolvimento, era a Europa. E como está o Estado de Bem-Estar Social hoje na Europa? Nós não estamos falando de uma decadência do Brasil só. Nós estamos falando de países europeus que estão sendo rebaixados na divisão internacional do trabalho. Portugal, Espanha, Itália, França, em crise econômica profunda, em recessão, em vários problemas. Então, os direitos sociais que os trabalhadores europeus conquistaram estão sendo Por isso que há luta, por isso que há greve geral na Itália, por isso que há luta em uma série de países, por isso que há um governo na França paralisado. E parte disso é a disputa interimperialista entre China e Estados Unidos. Veja, essa ultradireita mundial, que nasce como uma resposta à decadência do capitalismo, e essa crise, essa disputa interburguesa para ver qual setor que vai lucrar mais, com essa política de explorar mais a gente, essa ultradireita tem expressão também no Brasil. É o bolsonarismo, é o que eu chamo de chorume, o esgoto da política brasileira e o esgoto da burguesia brasileira, que é o bolsonarismo, que mistura militarismo, mistura fundamentalismo religioso, mistura todos os preconceitos ainda arraigados com profundidade na população, mistura tudo que é de atraso com o quê? Com uma exploração capitalista voraz, com um neoliberalismo puro, duro, de nenhum direito para a classe trabalhadora. Privatização, tudo, plano Paulo Guedes. Agora, esse bolsonarismo segue com peso. Inclusive, esse setor bolsonarismo foi ganhando a direita tradicional, foi ganhando o próprio centrão. O centrão, hoje, no Brasil, ele é muito mais à direita do que sempre foi. A ultradireita vem ganhando o espaço do centrão e tudo mais. Então, veja, o próprio Zema, o próprio Damião, esse setor a gente precisa derrotar porque eles são parte da base de apoio desse sentimento de ultradireita, do bolsonarismo e tudo mais. Então, a ultradireita brasileira precisa ser derrotada. O bolsonarismo, as suas expressões com o Zema, com o Centrão e tudo mais. O problema é o seguinte: como nós derrotamos essa ultradireita? Porque o governo Lula ele teve duas chances esse ano de fazer um enfrentamento, vamos dizer assim, categórico, tanto com o imperialismo norte-americano, quanto com
o centrão, a ultradireita e tudo mais. E não fez. Por exemplo, os Estados Unidos retalhou o Brasil, que foi um ataque imperialista gravíssimo ao Brasil, um ataque econômico, um ataque político, porque queria ingerência no processo do Bolsonaro, que deve ser sim preso, julgado e condenado, prisão para todos os golpistas, nenhuma anistia, e o imperialismo tentou se intrometer nisso. E o Lula não fez o mínimo, que era retalhar. Vem buscando negociação com o Trump, agora disse que rolou uma química. Então, essa política do governo Lula, de seguir o país, deixando o país subserviente às multinacionais americanas, de ir pelo caminho da negociação com o Trump, quando o Trump ataca o Brasil, esse caminho não ajuda a ganhar a classe trabalhadora para se enfrentar contra a ultradireita. E mais, agora no Congresso Nacional, quando o Centrão rompe com o governo para ir apoiar o Tarcísio, que é o caso da União Brasil, junto com o PP, o governo não só luta para que os ministros desses partidos do Centrão não entreguem os cargos que têm, porque eles ocupam ministérios, e quando o Centrão decide abrir mão dos ministérios, o governo quer que eles continuem com o ministério. E vai para negociações com o Hugo Mota, agora com o Alcolumbre, e fica tentando recompor cada vez mais gente de direita dentro do governo. Então, não é fazendo esse tipo de acordo com o Centrão, com a direita, com o imperialismo, inclusive parte do acordo com o imperialismo para que eles atenuassem a taxação, o governo não enfrentou o caminho, o governo Lula não optou pelo caminho do enfrentamento, optou pela negociação, que envolvia, inclusive, a entrega das terras raras brasileiras. Está colocando na mesa uma série de ataques econômicos que vai aprofundar, vai diminuir a retaliação, mas vai aprofundar a rapinagem imperialista no Brasil, a entrega das riquezas nacionais, a entrada de empresas americanas, a expoliação dos trabalhadores. Então, veja, todos nós temos um acordo que é preciso derrotar a direita e a ultradireita. A questão é, essa política de acordos com Trump e com o Centrão ajuda nessa tarefa? Veja, o que é derrotar a direita e a ultradireita? Senão, a gente ganhar a consciência dos trabalhadores da perversidade do que é o projeto da ultradireita. E mais, mostrar para a classe trabalhadora que a solução para a sua vida, a solução para melhorar as condições de vida que vem passando, passa por um outro projeto de país, que não seja a manutenção do capitalismo, que não seja aprofundamento do neoliberalismo, que não seja privatização, que não seja corte de direitos, que seja acabar com privilégios, sim, dos bilionários, das grandes empresas e tudo mais. Então, se a gente não tem capacidade de convencer os trabalhadores de que essas ideias da ultradireita estão erradas, ou pior, se a gente tem um governo que faz uma política econômica que não enfrenta os capitalistas, a gente não consegue ganhar da ultradireita. Então, aí nós entramos num outro aspecto, porque, além de não enfrentar a ultradireita, o governo Lula faz uma política econômica que segue beneficiando os mesmos setores das elites brasileiras, do grande empresariado, da burguesia. Veja, o tema da crise fiscal. Muitos têm dito que o governo tem que taxar os ricos e colocar os ricos no imposto e o pobre no orçamento. E, para isso, está fazendo essa discussão de garantir mais 10, 20 bilhões para garantir o superávit primário brasileiro. É o tema da crise fiscal. Só existe essa discussão porque foi o governo Lula que fez o arcabouço fiscal, que obriga o governo a ter superávit primário. Para que o governo tem que ter superávit primário? Para seguir pagando a dívida pública para os banqueiros. E para ter uma política econômica, que é o que faz o governo hoje, que é entregar dinheiro público e benefícios sociais para benefícios fiscais para as empresas supostamente investir no Brasil. Esse projeto do governo federal, do governo Lula, de liberar dinheiro público para as empresas investirem, para gerar desenvolvimento e reindustrialização no Brasil, não dá certo. Por quê? Porque a burguesia brasileira não reindustrializa o Brasil. Pega os benefícios fiscais, pega o dinheiro público que ganham e se enriquecem. Se enriquecem. Nós estamos falando de bilionários aqui, como a Lívia Voigt, herdeira da VEG, que tem 20 anos e tem 1,3 bilhões de dólares. É como se ela tivesse ganho 700 mil reais por dia desde que nasceu, sem nunca ter trabalhado, é herdeira. Nós precisamos sobretraçar esses bilionários e nós precisamos enfrentar as 250 maiores empresas capitalistas desse Brasil. Era possível enfrentar o Trump com a retaliação e não só,
proibindo o movimento de remessa de lucro das empresas americanas para o exterior, estatizando as empresas americanas que expoliam aqui o Brasil, Minas Gerais, as mineradoras americanas, etc. Então, se o governo não tem uma política de, além de sobretaxar os ricos, que não está fazendo, porque o tema do IOF é para arrumar 10 bi para fechar o superávit, não é sobretaxação de verdade, nós estamos falando de sobretaxar as 250 maiores empresas, impedir que o lucro que sai da classe trabalhadora, que ganha um salário de miséria, vá para a mão dos banqueiros. Nós estamos falando de muito mais do que 10, 20 bilhões. E mais, mesmo a isenção dos 5 mil do imposto de renda é insuficiente. Os 5 mil só da eleição para cá já está desajustado, aí, com a inflação de 5% ao mês, ao ano, quer dizer. Esses 5 mil já era para ser uns 6.500 aí, só pela correção da inflação dos últimos 3 anos. E se a gente considerar a correção da tabela dos últimos 20, 30, 40 anos está defasada, a redução tinha que ser muito maior. Então, aqui nesse país, quem paga imposto é trabalhador, é pobre e é quem trabalha. Os ricos seguem mamando. Agora, o governo não mudou nada de estrutural. Tá? E o problema não é correlação de forças. Sabe por que o problema não é correlação de forças? Concluo. Porque tudo que aprova na Câmara, todo o projeto do arcabouço fiscal, as medidas que o governo aprovou na Câmara, o governo disse que era uma vitória. O governo não disse que foi derrotado pela direita. O governo não apresentou a medida boa, foi lá e foi derrotado pela direita, e aí ele disse, olha, que o arcabouço fiscal foi uma derrota do governo porque a direita que impôs. Não, quem fez o arcabouço fiscal foi o Lula e o Haddad, junto com a direita, junto com o Centrão, e comemoraram como uma vitória. E esse arcabouço tira a verba da educação, e agora é esse arcabouço, inclusive, que pressiona para ter uma reforma administrativa que o governo está negociando como vai ser. Isso aí não ajuda a enfrentar a ultradireita e não ajuda que os trabalhadores tenham uma vida digna diante desse capitalismo aí que está indo para a degradação completa. É isso, obrigado. Obrigada, Júlio. Agora é Maria da Consolação, ou Consola. Ela é professora aposentada pela Rede Municipal e é do Coletivo Unidos pela Rede. Bom dia, companheiros, companheiras. É bom estar aqui, né? Agradecer o convite, estar aqui na mesa, com 3 pessoas jovens, todo mundo jovem, gente, aqui na mesa. Eu sou a pessoa mais velha aqui na mesa, né? Quem são as pessoas aí com 60 a mais aí no plenário, por favor? Para mostrar que a gente tem. Sim, não, mas eu estou falando dessa questão de geração, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Maria da Consolação, Consola, sou professora aposentada, trabalhei 32 anos na Escola Municipal Cônigo Raimundo Trindade, fazendo questão de apresentar que as pessoas não conhecem a gente, não tem obrigação, né? E a minha história de luta é uma história de luta político-pedagógica sindical. Então, aquela professora do chão da escola, que fez a luta da alfabetização com o movimento das professoras construtivistas, né, Sandra? Não sei se Lili e Stefânia estão por aí. Que fez a luta, eu sou professora especializada em educação física, né, porque não tinha profissional formado, que participei do GES-Base, da luta da educação física, e que, com esse trabalho, nós conseguimos que a nossa escola fosse premiada, o primeiro prêmio Paulo Freire. Então, alguém que faz greve, faz luta e ganha prêmio da prefeitura. Eu estava postando, se eu ia lá. Eu falei assim, ela vai vir receber. Eu falei assim, gente, se eu fiz inscrição é porque eu quero reconhecimento, né? Não, já que vocês reconhecem, nós estamos aqui. Então, é desse lugar que é militante do movimento social, movimento feminista, e sou uma das pessoas que articulou a criação do PSOL no Brasil e em Minas Gerais. Então, eu fui do PT, depois saí do PT, fui construir o PSOL, faço parte da primeira geração de cotas de mulheres no Brasil, seja no Partido dos Trabalhadores, foi o primeiro partido que discutiu isso, seja na CUT Nacional, né? E depois no PSOL nós conseguimos garantir a paridade. Então, é uma trajetória de luta dessas questões. E eu quero trazer aqui, gente, primeiro, é uma pergunta que tem colocado para mim desde 2008, da crise capitalista de 2008. Se todo mundo fala que a crise capitalista de 2008 é tão grave quanto a crise capitalista de 1929, será que as respostas do capitalismo, agora, nesse tempo que vivemos, serão similares ou próximas às respostas do capitalismo à crise de 29, que no meio do caminho tinha o nazismo e o fascismo? São as questões que
que me apontam. E eu quero começar falando e fazendo uma pergunta. Esse congresso é um congresso Randala, em homenagem e defesa do povo da Palestina. O que significa Gaza nesse contexto da crise capitalista mundial? Se a crise capitalista de 2008 é tão grave quanto a de 29, vamos pegar o que tinha em 29. De 1914, vamos lá, os professores de história me ajudam, até 1945, nós tivemos 2 guerras mundiais, uma resposta dos trabalhadores à Revolução Russa, e tivemos uma das saídas propostas pela direita no mundo, que foi o fascismo e o nazismo na Alemanha, que é o extermínio das pessoas. Gaza, como Petro tem dito, e para mim era o que tem mais bem dito sobre Gaza, é a demonstração do que os capitalistas querem para o sul global e para todos os povos desse planeta que se rebelarem contra eles. Porque hoje, mais do que nunca, na crise capitalista, eles querem dominar todo o planeta com a força bélica, com o poder das redes sociais. Se lá, na Segunda Guerra Mundial, lá o nazismo, o fascismo utilizava do rádio, que era a tecnologia avançada do período, hoje são as redes sociais, a inteligência artificial. Então, eles continuam se apropriando do que tem de mais tecnológico. E eles querem se apropriar